A graça e a paz, seja bem-vindo ao meu canal. A boca fala do que está cheio o coração. Meu nome é Juliana Carvalho e eu venho aqui hoje para compartilhar uma palavra da parte do Senhor e falar também sobre uma polêmica que tem a ver com aquilo que eu vou estar lendo aqui. Está em Mateus 23, a gente pode falar Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, pois vocês são como túmulo pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortes e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e pecado. Hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhadas de víbora, como esperam escapar da condenação do inferno? Aqui é uma palavra bem dura, né? Bem pesada mesmo, porque isso é uma coisa que você vai sempre ver Jesus batendo de frente, é justamente contra a hipocrisia, contra os fariseus com os mestres da lei. Por quê? Porque esses homens, eles gostavam muito, como a palavra diz, eles aparentavam ser pessoas que estavam ali fazendo o que era certo, o que era correto, mas o coração interior estava corrompido. Eles não faziam aquilo de verdade, com sinceridade, com inteireza de coração. Pelo contrário, eles queriam aparentar, eles queriam que as pessoas reconhecessem neles homens bons, homens justos, homens dignos, autoridades. Eles gostavam de aparentar desta forma. E não é diferente do que nós estamos vendo no nosso meio hoje. Existe uma grande, não vou generalizar e falar que são todos, mas a maioria das pessoas hoje no nosso meio evangélico, muitos ministérios estão corrompidos, estão buscando por status, buscando por aparência, buscando por elogios, por prestígio. São tantos flash, né? São tantas fotos, e esse é o evangelho que Jesus nos apresentava? Não. Por quê? Nos prendemos muitas vezes a tantas coisas, eventos, nós queremos divulgar, a nossa igreja fez isso, a igreja de tal fez aquilo, e aquela competição, passamos a competir uns com os outros. Líderes desejam ser donos dos seus liderados, subjugando, né? Não, eu sou autoridade, tem que me respeitar, tem que... Gente, a gente não vai ver momento algum o próprio Jesus impor assim a sua autoridade. E ele era a autoridade máxima. Ele era o próprio Deus. E mesmo assim Jesus, ele falava, fez um convite: aquele que quer vir a mim, siga-me. Se você quer me servir, se você quer vir após mim, então você renuncia a si mesmo e depois você vem tomar a sua cruz e me seguir. Venha, eu estou convidando você. Quando ele chamou os apóstolos, ele falou assim, vem e me segue. Ele convidou. Jesus, ele nos convida. Ele não nos impõe, não, você tem que fazer, você não. E o evangelho não é isso. As pessoas não são crianças. As pessoas, elas têm que entender. Por isso que é necessário que uma pessoa, quando ela venha para a fé, ela seja discipulada, ela seja assistida, para que ela entenda a palavra de fato. Não aquilo que ela acha. Não tentar transformar o evangelho segundo o seu pensamento, segundo o seu interesse. Mas ela ser transformada pelo evangelho. O evangelho não pode ser moldado a nós. Nós nos moldamos ao evangelho. Então a pessoa tem que aprender dessa forma. Não, mas é assim mesmo. Não, você tem que entender que agora você tem que renunciar. Renunciar quem você era, o que você fazia, as suas velhas práticas, o pecado que te consumia, se você se arrependeu de fato. Porque se você continua com a mesma essência de pecado, a mesma essência de não agradar ao Senhor, de não se arrepender, então você de fato não teve um encontro com o Senhor. Você apenas foi de alguma forma convencido ali de forma emocional, mas não entendeu que você é um pecador, não entendeu que todos nós somos pecadores
e estamos aqui unicamente por causa da graça de Jesus Cristo, por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos alcançou e que nos religou a Deus. Para vivermos no pecado? Não. Para agora não mais vivemos no pecado. Para vivermos uma vida de santidade. O cristão, ele foi chamado para viver em vida de santidade, não em vida de pecado, não em desobediência. Então é triste porque nós temos que de novo estar falando isso para nossos irmãos em Cristo, quando deveríamos estar anunciando as boas novas para os perdidos, aqueles que nunca ouviram falar da palavra, aqueles que não conhecem a palavra. Mas nós temos que ir lá mais uma vez de novo: ó, meu irmão, tá errado, você está em pecado, você tem que se converter, você tem que se consertar. Isso é lamentável. E foi justamente a respeito de um louvor, uma música, né, que foi apresentado num reality, o reality Dom Reality Gospel, que apresenta talentos gospel. E nesse reality aí de músicas, né, louvores, onde ali as pessoas se apresentavam seus talentos, uma moça chamada Emily Rocha, ela trouxe um suposto louvor, porque eu não considero um louvor, eu considero um desabafo, eu considero um alerta, um despertar para a igreja, né, assim, uma reflexão, mas não um louvor. Porque o louvor é tudo aquilo que glorifica o Senhor. O louvor, ele tem por único motivo e objetivo adorar e glorificar a Deus. E infelizmente nós temos nos nossos cultos louvores que não glorificam o Senhor. Louvores que falam mais a respeito de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos de alcançar, das bênçãos, né? Por onde a gente for, a bênção do Senhor vai... Sabe, é um monte de coisa assim que a gente vai vendo, acontecendo no nosso meio, que nos entristece muito. E se nós não pararmos e vigiarmos, não tivermos respaldado pela palavra, a gente acaba indo na mesma direção, achando que é a moda, é o momento, é assim. Jesus veio num outro tempo, as coisas agora estão diferentes. Não, Jesus, ele não mudou o seu pensamento, ele não mudou acerca do pecado, Deus não mudou o seu pensamento e nem mudou o que ele pensa a respeito do pecado. O nosso Deus é imutável, e aquilo que é reprovado por ele precisa também ser reprovado por nós. E quando essa moça trouxe essa reflexão, assim, eu prefiro pensar dessa forma, não vejo como louvor, também não vejo como uma heresia, mas ela fala sobre a gente fazermos coisas somente para nós, né? Eventos para nós, campanhas para nós, mas não é para nós, não é para o nosso próprio intuito, para o nosso próprio desejo de realização, para a gente conquistar alguma coisa, para a gente ter algum mérito em alguma coisa, para ser prestigiado, muitas vezes sermos reconhecidos. Mas é isso o evangelho que Jesus nos apresentava? Jesus, ele trouxe um evangelho totalmente diferente daquilo que nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje. Nós estamos vendo um evangelho totalmente equivocado. Um evangelho que tem enaltecido mais o homem, né? Adorado mais a criatura do que o Criador, infelizmente. Falando do quanto somos importantes, do quanto somos valiosos, do quanto somos merecedores, sendo que o que nós precisávamos que fosse feito por nós, Jesus já fez. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada. Tudo o que nos restava e o que nós merecíamos era condenação eterna. Era o inferno. Essa é a realidade. Mas o Senhor Jesus, através da cruz, através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nos reconciliou com o Pai. Então nós temos agora a oportunidade de viver em novidade de vida. Todo aquele que está em Cristo é o que? Uma nova criatura. E essa música, ela fala a respeito do quanto nós estamos vivendo para nós mesmos, não estamos renunciando à nossa vontade. Nós estamos vivendo numa redoma muitas vezes ali, e estamos ali de novo, tentando falar para um irmão muitas vezes que ele está no pecado, que ele precisa se arrepender, pregando para os irmãos como deveríamos estar pregando para o perdido. Trazendo de novo ali o irmão a entender que ele tem que mudar, que ele tem que se arrepender, que ele precisa viver uma vida de santidade. Tantos escândalos têm acontecido no nosso meio, isso a palavra nos ensina a respeito disso, mas a palavra também nos ensina que ai daqueles por quem vêm os escândalos. Porque as pessoas estão brincando com o evangelho.
brincando com a palavra de Deus, brincando com Deus da palavra. Isso é muito sério. E há uma consequência. E essa moça, ela foi por algumas pessoas reconhecida como alguém que está de fato abrindo uma visão nova para que as pessoas possam refletir, olhar para dentro de si, se estamos ou não sendo fariseu. E eu quero que aqui você deixe a sua opinião, que você fale a respeito daquilo que você pensa, porque eu vou deixar aqui o meu pensamento, a minha opinião a respeito disso. E ela fala a respeito justamente de que crianças estão morrendo, que pessoas estão sofrendo, vidas estão perecendo, indo para o inferno. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? Nós estamos preocupados com os nossos eventos. Estamos preocupados com as nossas campanhas. Estamos preocupados, muitas vezes, em encher a igreja. Colocar números em cima de números, quando deveríamos fazer o quê? Quando nós deveríamos se importar com o perdido, não convencer o perdido para um evangelho confortável, para que ele fique lá, para que ele aceite. Não, a verdade, olha, você é um pecador. Assim como todos somos pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, veio a essa terra, se fez carne para nos resgatar. Ele morreu, ele pagou um preço pelos nossos pecados, ressuscitou e está agora à destra do Pai. E agora nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor Jesus novamente, vivemos em novidade de vida, buscarmos viver uma vida de santidade. Você foi chamado para viver em santidade e não em pecado e em desobediência. E a sua obediência tem que ser para o Senhor. E muitas vezes algumas pessoas se importam mais em obedecer ao seu líder do que obedecer ao próprio Deus. Olha só como que as coisas estão totalmente bagunçadas no meio evangélico. E essa moça, ela veio trazer um despertar, um desabafo, porque quando a gente para ver o que nós estamos vivendo e da forma que estamos vivendo, será que o Senhor está contente? Será que Deus no céu, ele não está irado conosco com a forma que nós estamos vivendo? Muitas vezes o nosso próprio comodismo, nosso conforto, é uma necessidade de falarmos a verdade. Mas hoje em dia, aqui os fariseus, eles matavam os profetas. Se levantarmos como uma boca profética para falar aquilo que a palavra ensina, para ministrarmos a verdadeira palavra do evangelho, arrependam-se. Nós somos calados, nós somos excluídos, porque isso não dá like, isso não é agradável aos ouvidos, isso incomoda. Por que incomoda? Porque a palavra, ela incomoda. Ela é uma espada de dois gumes, que ela entra e ela atravessa o mais profundo do ser humano, separando as intenções, os pensamentos, juntas e medulas. Então nós vemos ali que as pessoas, quando são confrontadas com o que realmente está dentro delas, elas não querem ouvir que estão errados. Os fariseus não queriam ouvir que estavam errados. Por isso eles perseguiam a Jesus Cristo. Por isso eles estavam sempre tentando, de alguma forma, fazer alguma cilada para calar, para impedir que Jesus manifestasse quem ele é, o Filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, pode ter certeza que os fariseus vão tentar te parar. Vão tentar impedir você de falar, impedir você de anunciar a vontade de Deus. Porque é isso que foi denunciado através dessa letra, desse louvor. Existem sim, eu creio, porque o próprio Elias, quando ele estava lá triste, desmotivado, ele ouviu do próprio Deus: olha, existem mais tantos ali que não se prostraram diante das estátuas de Baal, que permaneceram fiéis. E eu sei que existem muitos fiéis, existem muitos sinceros, e é o tempo de manifestarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado acerca da palavra, de nos posicionarmos mesmo. Tudo aquilo que a gente está com muita mãozinha, eu não posso falar, você tem a liberdade de se expressar em Cristo Jesus e de falar a verdade. Porque as pessoas, elas estão pregando a mentira. E a mentira tem prevalecido porque eles não têm mãozinhas, eles falam e acabou.
Eles querem fazer com que nós íamos engolir aquilo que é a mentira deles, e que a gente venha aceitar e se sujeitar àquilo, e nós temos a verdade, e muitas vezes nós ficamos omissos, de mãos atadas, porque não queremos falar sobre isso, não queremos entrar em polêmicas, entrar em conflito. Deus não precisa não ser defendido, mas aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que conhece o Deus da palavra, não pode ficar calado perante heresias, diante dos seus olhos, diante do seu nariz. Como que eu vou ficar calado vendo isso? Como que eu vou ficar sem falar nada? Não tem como. Nós vamos sim nos pronunciarmos como igreja viva e verdadeira, temente a Deus, que não se sujeita ao pecado, que não se sujeita à mentira, às heresias que estão tentando colocar, sabe, doutrinas e demônio. Infelizmente, há um grande apreço ao dinheiro, um grande apreço ao não fala nada para não ofender. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que pregar a palavra, a verdade. Se ela machucar, se ela ferir, é para curar, é para transformar. Mas nós ficamos com medo, com receio de falarmos aquilo que está na palavra. Olha o que Jesus falou aqui para os fariseus. Ele chamou os fariseus de raça de víboras. Raça de víboras, sepulcro caiado. Pessoas que eram, que não iriam escapar da condenação do inferno, porque matavam os profetas. Aqueles que se levantavam com sinceridade para continuar nos dias de hoje falando a verdade, vivendo em santidade e buscando viver a vontade de agradar ao Senhor. E essas pessoas estão sendo caladas por fariseus, infelizmente. Porque o Senhor não chamou ninguém para subjugar sobre ninguém, dominar sobre ninguém e mandar em ninguém. Aquele que quer ser o primeiro, seja ele servo de todos. Cadê a humildade no meio do nosso povo? Cadê a humildade? Nós temos isso, coração soberbos. Eu posso, eu sou, eu tenho autoridade para fazer e desfazer. Você não é Deus. Você não é Deus. E no tempo certo, no tempo oportuno, você vai entender que você não é Deus. E dele não se deixa escarnecer nem zombar. Então que a gente possa refletir sobre tudo isso, sobre a realidade que nós temos vivido no meio do Evangelho. Temos observado essa situação. E essa música veio sim de encontro uma denúncia, né? Um despertar para ver, será que nós não estamos de fato nos comportando como fariseus? Será que estamos sendo a imagem e semelhança de Jesus na terra, fazendo a diferença? Né? Amando a Deus em primeiro lugar, ou amando os nossos projetos? Aquilo que nós achamos que vai, de alguma forma, ser prestigiado. Estamos amando de verdade fazer a obra, e a obra de Deus, quando você vai ler a palavra, diz que é anunciar a sua palavra, é ensinar a sua palavra. Essa é a obra que fomos chamados para fazer. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas nós precisamos de estratégias. Até qual ponto está sendo estratégia para alcançar o perdido? E até qual ponto está sendo apenas algo que fazemos para o nosso próprio reconhecimento pessoal, para o nosso conforto, para o nosso ego, para o nosso bel, né, prazer? Até quando? Até quando nós vamos estar fazendo de fato para Deus ou para nós mesmos? Porque o Senhor, Ele conhece o coração, Ele sonda o coração. Ele sabe aquele que de fato está sendo sincero diante dele e aquele que está ali simplesmente querendo se promover, se aparecer, né? E achando que é alguma coisa. E o grande problema está quando achamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada se o Senhor não for em nós. Nós não podemos nada se o Senhor não fazer em nossas vidas. E é necessário que a gente volte a ter essa humildade no Senhor.
se humilhar diante dele e acreditarmos que de fato é necessário um conserto, a começar pela minha vida, e que você reflita sobre a sua. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a tua vida, que você possa ser ministrado pela palavra de Deus, confrontado pela própria palavra, se realmente você está vivendo a vontade do Pai ou a sua própria vontade. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus.